o dia de Star Wars está chegando e a data é comemorada aí no dia 4 de maio, por conta do trocadilho que é feito, né, por conta da frase mais famosa aí do filme, que também é uma das frases mais famosas da história do cinema, que seria May the Force be with you. Me perdoe aí o inglês porque eu não sou bilíngue, né, que basicamente significa que a força esteja com você. E, né, no trocadilho ficaria May the Force be with you, significando que o dia 4 de maio esteja com você. Então tem esse trocadilho, e então por isso, né, os fãs acabaram, né, pegando essa data para comemorar o dia de Star Wars, que anteriormente não existia, mas muito se especulava sobre o dia em que o filme foi lançado, né, que foi lançado no dia 25 de maio de 1977, né, sendo ali o primeiro filme dessa saga que realmente mudou a história dos filmes de ficção científica e também do cinema, trazendo ali várias tecnologias e coisas do tipo, né, que avançariam ali o cinema em si. E pensando nisso, né, vamos fazer aqui no canal a Semana Star Wars como um especial, né, dessa saga, que para mim é uma das melhores sagas do cinema, se não a melhor. Fica ali empatado, eu acho que com o Senhor dos Anéis, por exemplo, né? Então ligue o seu sabre de luz, entre em contato com a força e vamos ao vídeo, porque, né, temos que passar para vocês neste vídeo. Bom, não podemos falar de Star Wars sem falar, né, da ordem cronológica de Star Wars, que eu vou deixar aqui no card para vocês, que a gente já fez um vídeo completaço com a melhor ordem para se assistir Star Wars, vai estar aí para vocês, tranquilo? E os sabres de luz basicamente são usados, né, pelos Sith e também pelos Jedi, mas não só eles podem utilizar essa arma, eles também são usados aí a pessoas sensíveis à força, basicamente, aqueles que têm uma conexão com a força, porque são armas perigosíssimas e para manusear não pode ser qualquer Zé Ruela. Algumas variações, né, desses sabres podem sim ser utilizados por qualquer pessoa, mas a gente vai falar em outro vídeo sobre isso, então fica ligado. E essas armas, elas são usadas aí para diferentes tipos de combate, seja ali na parte do ataque ou para defesa. E diferentes cores também, né, podem seguir ali o sabre de luz. Fora que também tem vários tipos de lâmina, vários tipos de cabos e também vários tipos de pedras, que são os elementos aí que formam o sabre de luz. E a gente pode falar sobre cada uma delas. Na verdade, os tipos de cabos e também as cores, a gente já vai fazer um vídeo sobre, né? Então fica ligado no canal, porque cada uma dessas coisas tem um significado. Então vale muito a pena que você deixe o like para se conectar com a força, inscreva-se aqui no canal para entrar para a nossa ordem Jedi aqui do multiverso e ative o sininho para ficar sabendo de mais conteúdo sobre o universo de Star Wars. Então vamos lá para os conhecimentos aí que a gente tem, né, sobre como é feito um sabre de luz. Então vamos do começo. O sabre de luz é basicamente, né, uma espada de luz mesmo, uma espada de energia ou espada laser, se você preferir, que é um artefato muito antigo, né, de Star Wars. E o predecessor, a primeira versão do que poderia se tornar o sabre de luz, seria o Proto Saber, que a gente vai comentar mais, né, no próximo vídeo aí. Esse aqui, ele era uma espécie de sabre um pouco diferente, ele precisaria ali de uma energia externa para poder, né, ligar o sabre, mas a essência em si já estava ali, né? Então você já vê como isso começou a surgir no universo de Star Wars. Mas uma coisa eu tenho que deixar bem clara aqui, né? O universo de Star Wars é muito extenso, mas ele tem duas separações. O cânone, que seria a história oficial, a história que nós seguimos, né, de Star Wars, e também o universo Legends, que seria ali as lendas de Star Wars. E as duas coisas, né, a gente vai deixar bem misturado aqui, trazendo o lore riquíssimo de Star Wars. Então a gente vai mesclar uma coisa ou outra, e quando tiver essa informação sobre o que é Legends ou o que é cânone, a gente também fala para vocês ficarem mais
né, antenados aí no que está acontecendo, beleza? Então só para deixar claro aqui que tem essa pequena divisão. E voltando um pouco mais pro Proto Saber aqui, né, ele precisaria ali desse cabo então para conectar a energia, né, dessa bateria ao sabre. Ou seja, se esse cabo sofresse algum dano ou fosse cortado, o sabre parava de funcionar, o que, né, em uma batalha às vezes seria um ponto muito fraco aí da arma que você estivesse usando. E a princípio, né, o Proto Saber ele era usado como uma arma de defesa, porque a própria Ordem Jedi era basicamente, né, uma ordem para manter a paz no universo. Mas com os conflitos, né, se estendendo aí pelo multiverso, pelo universo ali de Star Wars, eles começaram, né, a se envolver mais nessas batalhas como guerreiros, e por isso o sabre acabou, né, tendo uma utilidade um pouco mais de ataque. E por isso, né, com o passar do tempo, o sabre teve que evoluir como arma, né? Então tem todos esses aspectos que envolvem, né, o sabre de luz. Então vamos falar agora da estrutura, o que compõe, né, um sabre de luz. A gente não vai se aprofundar muito, porque são várias coisas técnicas que tem ali no Legends sobre o que compõe o sabre de luz, cada mecanismo, cada fio, para que serve cada coisa, espelhos, refletores e coisas do tipo, mas a gente pode fazer um vídeo só disso se vocês quiserem, então deixa aí nos comentários, beleza? Aqui a gente vai se atentar meio superficialmente o que compõe realmente o sabre de luz. Começando aí com o hilt, que seria a empunhadura, o próprio cabo em si, que é o que realmente o usuário vai manusear. E é a parte mais complexa, né, do sabre de luz, que é onde vai todas as placas, circuitos, como eu disse, pedras, fiação e coisas do tipo, que é uma parada muito complexa, então a gente pode fazer um vídeo só disso. E a segunda parte, e talvez a mais importante aí para conter ali o sabre, seria o Crystal Kyber, que seria um cristal que tem esse nome de Kyber, basicamente, né? E esse cristal, ele é responsável pela lâmina, tanto por conter ali o seu poder, e também para ser a sua fonte de energia e cor. Então isso também envolve o cristal Kyber. Por isso, né, ele é muito importante. Ele basicamente é a fonte de energia dentro ali do sabre de luz. E depois temos ali, né, por conta do cristal Kyber, a lâmina, que basicamente é um laser de alta energia e temperatura que possui ali uma espécie de campo de contenção para manter, né, essa lâmina contida mesmo, né, para que ela não atravesse um outro sabre, por exemplo, quando eles forem lutar, né? Então esse campo de energia acaba impedindo que eles atravessem as coisas, basicamente. Algo parecido com o que a gente tem realmente na vida real aqui, que ultimamente o pessoal tá pirando nessa parte de fazer sabre de luz. Mas eles ainda não chegaram, né, nessa parada aí, por exemplo, desse campo de contenção. Tira um campo de defesa ou algo assim para lâmina, né, para o laser não escapar dali e não só se tornar um laser. Então, assim, basicamente precisa desse campo aí para manter o sabre funcional ali como arma ou espada, né, no caso. E os sabres, basicamente, né, os cabos ali podem ter variações infinitas aí, basicamente. E depende muito do usuário, o que ele vai querer para o seu sabre de luz. E eles também podem comportar cristais instáveis, que é o caso aí do sabre de Kylo Ren, que era um sabre ali que tinha essa instabilidade e talvez seria algo mais agressivo. E ele acaba então utilizando esse cristal por ser algo parecido com ele, né? Meio realmente impulsivo e instável. Então tem essa parada aí da personalidade do Jedi que usa, né, o sabre de luz. That lightsaber, it belongs to me. Come get it. Bom, então vamos para a montagem, né? Como é feita a montagem ou como conseguir um sabre de luz. Basicamente temos o Youngling, que seria ali um estágio antes do Jedi, que seria ali crianças que são sensíveis à força, que tem que passar por um procedimento, né? Um treinamento específico para se tornar, né, parte da Ordem Jedi mesmo, né? Então, assim, envolve realmente as crianças. Seria um primário ou até mesmo ali um ensino fundamental dos Jedi, da Ordem Jedi em si. E um desses treinamentos seria a montagem do sabre de luz, que eles precisam utilizar a força para montar tal objeto. E não só isso, eles têm que passar como último treinamento ali, como última prova, né, onde eles serão testados
pelo próprio Cristal Kyber, que eles precisam ir até lá conquistar, né, basicamente o cristal. E quando eles passam por esses processos, então eles podem virar aí padawans de algum cavaleiro Jedi, né, posteriormente. Então é mais ou menos esse o processo que envolve aí a montagem, claro, de cada um, né, dos sabres de luzes que existem. Então tem um procedimento que precisa utilizar, porque assim, como eu disse, é um objeto muito complexo e com o uso da força ele acaba, né, ficando ali mais fácil de montar. Não que seja fácil, né, mas enfim. E essa última prova consiste em levar aí os Younglings para alguns planetas que são, né, importantes ali para o Jedi e por conter vários, né, cristais Kyber aí. Então eles acabam chegando nesses planetas que a princípio são dois, né, que tem essa concentração e são realmente importantes para o Jedi, que seria o planeta Jedha, que tem ali uma parada meio de peregrinação, que tem uma parada um pouco mais sensível à força nesse planeta, e também o planeta Ilum, né, que a gente já viu várias vezes aí em várias histórias de Star Wars. Então basicamente eles devem ir até lá para passar por essa provação. E então quando ele finaliza esse treinamento que o próprio Cristal Kyber, né, põe para ele ali, o cristal acaba se mostrando para ele, né, e ele acaba pegando ali o cristal, que pode variar aí, na cor, que em algumas histórias pode haver uma conexão entre o Jedi e o cristal, refletindo a personalidade. Então tem alguns casos que é verde, outros azuis, e que a gente vai mencionar aí sobre, né, essas pequenas coisinhas aí, esses detalhes. E esse cristal então é o responsável por fazer ali o feixe de energia, né, o feixe de luz do sabre de luz. E dependendo da montagem que o Jedi escolhe, ele pode até conter 2 sabres de luz, depende ali também da sua aprovação ou se ele vai repetir esse processo para conseguir um outro, né, Cristal Kyber. Então vai depender muito de como é o próprio Jedi e como vai se tornar essa aprovação, né? Porque o próprio cristal, né, escolhe o Jedi e não o contrário. E outros Jedi optam por, né, fazer ali 2 espadas, né, tendo ali um estilo de luta um pouco diferente. Então pode ser que tenha variações de como o Jedi vai utilizar essas armas. Então isso tudo, né, que eu falei para vocês é feito durante o próprio treinamento ali dos Younglings, que seria, né, esse ensino fundamental dos Jedi. E cada sabre de luz tem ali as suas próprias propriedades, tipos, cores, formatos, tamanhos e várias outras funções dependendo do utilizador. E após, né, a queda aí da Ordem Jedi, começou a ficar mais difícil, porque basicamente os Sith meio que tomaram conta ali dos planetas, né, em que os Jedi iam para conseguir os cristais, para que impedisse o avanço, né, dos Jedi retornarem basicamente para lutar contra eles. Então eles meio que conseguiram fazer essa façanha. Então outros meios podem ser utilizados para fazer um sabre de luz, porque esses 2 planetas não são os únicos que podem conter sabres, porque basicamente é uma pedra. Então você pode sim, né, encontrá-las em outros lugares, mas não é fácil de encontrar, é um pouco mais difícil. E então, né, basicamente, após essas provações e saber de tudo isso, os Younglings acabavam passando pelo último processo, que seria montar o sabre de luz sozinho. Então ele teria que se afastar ali, estudar, né, todas as técnicas que ele aprendeu a fundo, com certeza, para então montar o seu sabre de luz sozinho. E era uma tarefa difícil, mesmo para um Jedi, porque se ele invertesse, né, uma peça importante, né, para a emissão ali da lâmina, essa peça acabava meio que entrando em curto e a energia, em vez de ir para fora, iria para dentro. E isso ocasionava várias coisas, na quebra do sabre ou até mesmo no não funcionamento do mesmo, mas em alguns casos poderia explodir, uma explosão que poderia causar ali alguns pequenos arranhões, ou até mesmo teve alguns casos de morte. Então assim, não era fácil e era a última provação então para, né, se tornar aí um Padawan. Então a parada era bem louca mesmo, né, na Ordem Jedi aí.
E ainda assim, né, o Jedi precisa ali passar por obstáculos, provações para ser escolhido pelo cristal. Então tem essa outra forma, né, esse outro jeito de fazer um sabre de luz. E esses cristais podem ter também essas diferenças, tanto, né, no estilo ali, nas suas propriedades, quanto nas cores. E, né, no canon de Star Wars mesmo, nós temos 4 cores principais, que seria ali o azul, o verde, o roxo e o amarelo. E o vermelho é uma outra parada que eu vou explicar para vocês, né, no vídeo das cores. E a cor do sabre refletia a personalidade do Jedi que estava ali, né, passando por essas provações, que já tinha alguns indícios antes, né, nos primórdios ali de seu treinamento para onde ele iria. Então cada cor teria um significado, né, para onde ele talvez iria. Então temos 3 designações, né, básicas que o Jedi pode sim, né, ingressar. Então seria essas: Sentinela, Guardião e Consular, que é ali as profissões, né, mesmo básicas dos Jedi. Os Jedi Sentinelas desmascaravam as trapaças e as injustiças. Eles buscavam ali um equilíbrio entre a parte física e mental da Ordem Jedi, tendo ali um equilíbrio na força. E os Sentinelas tinham a cor, né, de sabre de luz, geralmente amarela. Já os Jedi Guardiões eram aqueles de linha de frente, que lutavam realmente contra o lado sombrio. Eles buscavam um treinamento mais em combate e o uso, né, e domínio do uso do sabre de luz. Então ele era um pouco mais na parte física e também mais combatente. E os Jedi Guardiões tinham a cor ali, né, de sabre de luz azul. Então eles tinham essa divisão aí de cores e também para onde iriam, né? E claro, a última delas seria ali os Jedi Consulares. Esse que atribuía, né, a cor do sabre de luz ao verde, e tinham ali um pouco mais de talento, ou até mesmo buscavam, né, mais ali as disciplinas mais mentais, ampliando assim o seu controle da força. E eles também queriam, né, trazer aí mais equilíbrio para a galáxia, e eram atribuídos a esses cargos mais políticos, por assim dizer, né? Então tinha mais ou menos essa pegada. E por último temos ali o lado sombrio da força, que também utiliza sabre. Mas a gente não vai se aprofundar em como o sabre se torna vermelho, porque a gente vai falar sobre isso no vídeo, né, das cores, né, de sabre de luz ali. Mas tem a parada aqui de como eles fazem, né, os sabres ali. Então, como a Ordem Jedi, que detinha o controle dos planetas, basicamente, os Sith, que eram atribuídos ali ao lado sombrio, não tinham acesso a esses cristais. Então tinham 2 formas deles conseguirem esses sabres. A primeira delas seria pela fabricação de um cristal sintético, e esse cristal não era tão poderoso, por exemplo, quanto um cristal natural, claramente, mas eles chegaram muito perto. E esses cristais acabavam, né, ficando com essa coloração vermelha. E como eles eram sintéticos, eles poderiam sim ser manipulados. E a outra, né, seria ali por derrotar, eliminar ou matar um Jedi, que para muitos, né, do lado sombrio, é o jeito certo de, né, ter ali um sabre vermelho, basicamente, onde eles, né, teriam ali que infligir dor ao cristal, basicamente, colocando toda a carga, né, emotiva ali de raiva, dor, angústia e coisas ruins, basicamente, dentro do cristal, para o corromper. E com isso, então, ele viria, né, nesse processo de sangramento, que eles chamavam, e então ele ficava corrompido, e por isso a cor vermelha. Então é mais ou menos isso, né? A gente se aprofunda um pouco mais lá no outro vídeo. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, desse nosso vídeo aqui sobre como montar um sabre de luz, né? Como é esse processo, né, de um sabre de luz vir à vida, basicamente. E eu queria saber de vocês, né? Comenta aí o que vocês acharam e se vocês sabiam que era assim, né, que era feito um sabre de luz. E eu também quero saber se você sabe, né, os significados das cores do sabre de luz. E também quero saber se você sabe todos os tipos de sabre de luz. Não? Mas calma, não vamos falar neste vídeo, né? Porque vamos ter vídeos sobre esses temas. Então já deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante, e ativa o sininho para você ficar sabendo quando esse vídeo for lançado, né? Porque ainda essa semana aí sai, então se prepara
e ativa o sininho, que é bem importante, porque é Star Wars Day, né? Então venha comemorar com a gente. Eu tenho aqui 2 outras recomendações para vocês, como a nossa playlist de Star Wars, que vai estar insana. E se você quer saber mais sobre outras coisas da cultura pop, eu vou deixar uma playlist nova aqui para vocês, que a gente fala sobre outras coisas, né? Como Game of Thrones, né? O Senhor dos Anéis, tem outras coisas aqui também para vocês conferirem, tranquilo? Então agora sim, eu vou ficando por aqui e que a força esteja com você.